mais badalado desse assunto, né? Que são as espécies de culpa. As espécies de culpa, né? Espécie de culpa. Ó, vê só, culpa consciente, né? Que é chamada de culpa com previsão. Culpa com previsão, ou culpa ex lascivia. Né? Ex lascivia. O agente ele prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra, supondo poder evitá-lo com a sua habilidade. Tá? Ele prevê o resultado, consegue prever o resultado, mas ele não quer o resultado, ele não aceita o resultado, ele realiza a conduta, mas ele não quer, tá? Produzir o resultado. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. Anderson, responda a Abdias aí, por favor. Não vi, estou vendo aqui agora, acompanhando. Se ele pode, já tem essa discussão, ele pode, na mesma conduta, né? Ele pode, na mesma ação, realizar mais de uma modalidade de culpa. Ele pode realizar. Aí, claro, que o magistrado vai pesar isso aí na dosimetria da pena, quando for calcular a pena. Por quê? Uma só basta para configurar o delito culposo, tá? Mas se na mesma ação ele foi imperito, foi negligente, por exemplo, o cara que não realizou a manutenção preventiva do carro, não trocou os pneus, estavam careca. Ele achou pouco isso ainda e resolveu acelerar em uma velocidade maior para a via. Ele está sendo, ao mesmo tempo, negligente e imprudente, tá? Isso aí vai servir lá para a dosimetria da pena. Às vezes vai na dosimetria da pena, ponderar isso claramente de maneira mais negativa para ele, que vai fazer com que a sua pena seja maior, tá bom? Pede música. Sim, é. Eita, esse, olha, tá, rapaz, você fica falando disso, rapaz. O Indy merece assim, as que eu faço. Eu digo direto a Adriana aí, Adriana, você ficar me recriminando aí, porque eu fico tirando couro de Wendy, mas você não sabe que eu sofro na mão de Wendy, não. Você não sabe, não. A gente fica caladinho aqui, mal sofro na mão de Wendy, viu? Sim, o dólar eventual é compatível, sim, com as qualificadoras do crime de homicídio, exatamente. Boa. Vamos seguir no jogo? Seguir no jogo? Vamos lá. O pobre de Wendy, rapaz, ele só tá revidando o que você fez com ele a vida inteira. Desde que você se conheceu, fica tirando o couro dele. Vai, pobre de Wendy, leva ele para casa para tu ver, para passar meia hora com ele lá te perturbando, para ver se tu aguenta. Deus é mais, não. Deixa olha, você já? Deus é mais, tá vendo? Ele tá te defendendo. Rapaz, a única pessoa aqui que disse assim, eu estou construindo a minha casa nova, minha mansão, mas eu já preparei um quarto para o professor Wendy vir visitar, não sei o que, foi Alain e Tamara, estão aí. Alain e Tamara, já fizeram isso aí. Já separaram lá para o Wendy. Ó, vamos seguir o jogo. Vamos seguir o jogo, a culpa consciente. O cara prevê o resultado, mas ele não assume o risco, tá? Ele não aceita o resultado. É aqui que mora a grande diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Culpa consciente e dolo eventual, tá? É o que confunde bastante. Não confunda a culpa consciente com dolo eventual. Culpa consciente é diferente do dolo eventual. Na culpa consciente, o indivíduo ele prevê o resultado, ele pode realizar, ele até realizar uma conduta voluntária, mas ele não aceita o resultado, ele afasta o resultado. Né? Ele diz, cara, se eu dirigir aqui, cara, eu preciso chegar em casa rápido. Quem nunca fez isso? Quem nunca precisou chegar em casa rápido é porque nunca sentiu uma dor de barriga no meio do caminho. Tá? Quem nunca fez isso? Comigo já aconteceu isso, e o foda, o ruim de tudo, é que eu tava no trem. Né? No trem não tem como você pedir parada. Não tem como pedir parada, né? É um inferno. Né? Então, não desejo a ninguém. Se você quiser desejar um mal a alguém, deseje que ela sinta uma dor de barriga dentro do trem. Não tem, o metrô ainda é rápido. E o trem que, né, bem devagarzinho. Tac, 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 tac. E parece que não vai chegar nunca. Caso. Não vai chegar nunca, né? Mas, enfim, vamos voltar para o exemplo. Cara, então imagine você que tá indo para casa. O moído é grande, meu amigo, mesmo você não imagina não. Rapidinho aqui, só para fazer uma dentro. Rapidinho, eu não sei porque eu fugi disso, mas eu vou comentar aqui com vocês. Cara, eu tava voltando da escola um determinado dia, e eu ia de trem, né, da escola para meu bairro, minha cidade. E aí, peguei o trem, tava com dinheiro, eu queria que sobrasse, eu acho que a passagem de trem era
R$1 era 50 centavos, uma coisa assim, acho que era 50 centavos, que já faz muito tempo. Aí eu comprei para ficar com a parte, exatamente, do Enéas Carvalho, Tamara, para Várzea Nova. Tamara nunca fez isso não, porque Tamara era da elite lá, Tamara não ia de treinar. Naquela época ela ia de táxi para a escola, era 50 centavos, pronto. E aí eu recebi o dinheiro, né, R$2, para eu ir pagar minha passagem. Aí eu ficava, né, com R$1 e R$1 eu pagava a passagem de trem, né? Que R$1 naquela época você comprava tudo na lanchonete da escola. Né? Com R$1 você fazia o lanche e ainda bancava quem quisesse com R$1. Cara, eu peguei o trem e já senti aquele arrepio frio assim na coluna, aquela coisa que vem, aquele ventinho frio. Eu disse, não, mas eu vou pegar esse trem, eu vou seguir o jogo. Peguei o trem, pá, não sei o que, não, em banheiro da estação, sujo, eu quero ir de casa mesmo, né? Não existe nada melhor do que você usar o banheiro da sua casa. Pô, fui, velho. Peguei o trem e o trem já anda devagar. Meu cálculo era, dá para eu chegar em casa. Só que tinha acontecido um rompimento de uma barragem e a água estava chegando perto dos trilhos. E aí o trem, quando foi chegando perto desse onde estava a água chegando no trilho, ele começou a reduzir a velocidade e foi parando. E o pior é que ele parou e não abriu as portas para a gente descer. Deixou a gente lá, recluso, preso ali dentro do trem. Muita gente, aquele calor, aquele abafado. Cara, eu comecei a ficar verde, comecei a suar e orar, e pedir a Deus que chegasse logo, e nada desse trem chegar. Se eu tivesse pilotando aquele trem, pode acreditar, meu amigo, que aquele trem tinha virado uma lancha, eu tinha passado dentro d'água. Mas, enfim, quando o cara ele abriu, assim, a portinha do trem, que chegou na estação, que ele abriu, o meu tava quase, se balançasse mais um pouquinho o trem, eu explodia, pra você ter ideia. Rapaz, abriu assim um pouquinho a porta, eu passei de lado assim na porta, eu não esperei abrir completo. Fui sair correndo ali. Saí correndo. Se na época eu conhecesse Tamara, que morava de frente para a estação, eu tinha ido na casa de Tamara. Nessas horas é para que serve os amigos, tá? Não conhecia. Vou sair correndo. Quando consegui chegar na casa da minha avó, eu entrei na casa da minha avó, deixei as portas tudo abertas, inclusive a porta do banheiro. Né? No final da história eu não vou terminar, porque eu já vou contar aqui o assunto da aula. Porque o final, né, não é tão agradável. Mas a gente passa por essas coisas. Não, de forma alguma. Deu para chegar em casa. Né? Mas vejam só. Um indivíduo que pega, por exemplo, o carro, que está saindo do trabalho, um canto, sentando de barriga. Cara, eu preciso chegar em casa rápido. E acelera. Ele, pode passar aqui uma criança, pode passar uma pessoa na frente do meu carro. E eu vou acabar batendo, mas não. Se passar, eu consigo desviar, eu consigo frear. Eu sou um bom motorista. Eu confio nas minhas habilidades. Nas minhas habilidades. Se isso ocorrer, passar uma pessoa e ele atropelar, ele agiu com culpa consciente, porque ele previu o resultado, mas ele não aceitava o resultado. Né? Ele vai dizer, putz, deu ruim demais, cara, eu não queria fazer isso. Não é? É a culpa consciente, tá? Já no dolo eventual, ele prevê o resultado e assume o risco de produzir esse resultado. Né? Ele prevê o resultado e assume. Ele diz, cara, eu preciso chegar em casa rápido, eu vou acelerar. Se passar aqueles meninos lá perto de casa, que vive direto passando na rua, se passar, problema deles, menino tem pai não, tem mãe não, passa por cima mesmo. Eu quero é que se tore todinho, eu quero é que se lasque. E aí, se isso acontecer, e ele atropelar alguém, ele vai responder o dolo eventual. Tem gente que usa aquelas técnicas, né? Do foda-se do fudeu, né? Culpa consciente. Passou alguém na frente do carro, ele atropelou, ele, putz, fudeu, deu ruim, né? Dolo eventual. Passou alguém na frente, bateu ele, foda-se, né? Ele revela o seu descaso com o bem jurídico, no caso, a vida. Ele revela o seu descaso, tá? Essa é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Tá? Cara, o que é que você vai fazer? Por que tem essa tabelinha aí? Pô, pega o material, imprime o material que vai estar lá no Drive em PDF. Faz uma revisão. Se você puder pegar os materiais de direito penal, ali o PDF, que tem as tabelinhas bem legais para revisão, faz isso. No teu ciclo de revisão, pega e dá uma lida ali. Vai te ajudar muito a não esquecer, a não confundir mais. Isso aqui que precisa estar fresco na mente. A diferença entre culpa consciente e dolo eventual, tá? Então você vai pensar, o professor Anderson ali vinha no carro, né? Vamos trocar. Vinha no carro, estava correndo para casa rápido, saindo da escola rápido, em um carro, acelerando, pisado.
previu que poderia atropelar uma pessoa, mas ele disse, eu sou bom motorista, eu consigo desviar, culpa consciente. Ou ele disse assim, não, quero nem saber, passo por cima. Aí ele tem ali um dolo eventual, tá? Uma outra espécie de culpa. Culpa inconsciente. Culpa inconsciente. Ó, se na culpa consciente eu tenho uma previsão, na culpa inconsciente é aquela culpa que não tem previsão. É uma culpa sem previsão. Ou ex-ignorância. Ex-ignorância, tá? Ex-lascívia, ex-ignorância, tá? O agente não previu o resultado, que, entretanto, era previsível. Neste caso, qualquer outra pessoa, naquela circunstância, poderia prever a ocorrência daquele resultado. É aquela coisa que eu falei, né? Um homem médio. Se eu pegar um homem de inteligência mediana e colocar no lugar daquele sujeito, ele sabe que aquele resultado seria previsível, tá? Ora, se eu estou dentro de uma cidade, tudo nublado, chovendo muito, o indivíduo começa a acelerar o veículo, pode passar alguém na rua, de repente? Pode ter alguém na rua? Claro que pode. Eu estou durante uma cidade, aproximadamente meio-dia ali, né? Durante o dia. Estou dirigindo em alta velocidade. É possível que passe alguém. Qualquer pessoa, em sua consciência, iria pensar isso. Mas o indivíduo, vamos supor, naquele caso ali, ele não previu, sei lá, ele é de outra cidade, vinha de um canto, enfim. Não previu isso. Não previu. Então, essa é a culpa inconsciente, tá? Quando não tem a previsão do resultado. Outra modalidade é a culpa própria, ou a culpa propriamente dita. Né? É aquela em que o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado, mas acaba lhe dando causa por negligência, imprudência ou imperícia. Essa ideia de culpa que a gente tem natural, né? Instintiva. O sujeito vai lá, o indivíduo vai lá, por negligência, imprudência e imperícia, realiza, produz o resultado. Né? Não quer produzir o resultado, não assume o risco de produzir, mas acaba produzindo o resultado, tá certo? Agora, o que despenca aqui, o que despenca em concurso, tá? O que despenca em concurso é a culpa imprópria, ou culpa por equiparação, ou ainda por assimilação, ou por extensão. Esses nomes fazem muito sentido quando a gente sabe do que se trata essa culpa imprópria, né? Que é aquela em que o agente, por erro evitável, ó, imagina certa situação de fato que, se presente, excluiria a ilicitude do seu comportamento. É no caso da discriminante putativa. Explico para você, tá? Veja só. O indivíduo, ele sei lá, tem um filho aí pequeno, tem um filho, vamos supor, adolescente, tem um filho adolescente, e esse filho vai para uma festa à noite e sai escondido dos pais. Pula a janela, vai para a festa. Quando é de madrugada, que ele está voltando, pula o muro da casa, passa pelo quintal da casa, o cachorro nem late, conhece, né, o dono da casa, um morador da casa, e aí quando ele vai tentando entrar a porta, o pai escuta o barulho, o pai pega a arma, pensa que alguém está invadindo a casa, e efetua o disparo contra o filho, vindo matar o filho. Veja só. O pai que efetuou esse disparo, ele agiu com culpa imprópria. Culpa imprópria. Perceba que a culpa imprópria, na verdade, ela é um dolo. O indivíduo age com dolo. Por isso que eu falo que é culpa imprópria. Porque o indivíduo ele age com dolo, mas por questão de política criminal, eu vou tratá-la como se culpa fosse. Tá? O indivíduo, ele efetuou o disparo contra o indivíduo, efetuou o disparo. Ele queria atingir? Queria. Ele queria o resultado? Queria. Tá? Ele queria fazer isso. Mas por questão de política criminal, esse indivíduo, esse sujeito, ele será tratado, punido a título de culpa. Tá? É os casos de discriminante putativa. Se ele tivesse tido mais um cuidado para verificar que era o filho dele, ele não tinha, né? Talvez não tivesse realizado aquele disparo. Tá? Então, a culpa imprópria se dá nesses casos em que, se realmente fosse uma outra pessoa que estava ali invadindo a casa, aquele indivíduo ele estaria agindo sobre o manto de uma discriminante, né? Excludente de ilicitude. Mas como não existia os aspectos, não era outra pessoa, a realidade mesmo era diferente do que estava aqui na cabeça dele, né? Então, ali, eu vou ter a presença de uma coisa que eles chamam de culpa imprópria. Né? Culpa imprópria. Pulo do gato, para você entender. Na culpa imprópria, ela admite tentativa.
Então, quando você vir uma questão na prova dizendo assim, crime culposo não admite tentativa. Tá certo ou tá errado? Crime culposo não admite tentativa. Se você vir isso na sua prova dizendo que crime culposo não admite tentativa, tá errado. Por quê? Na culpa imprópria se admite a tentativa. Porque a culpa imprópria, na verdade, é um crime doloso. E como todo crime doloso, admite-se a tentativa. Admite-se a tentativa quando se trata de culpa imprópria. Admite-se a tentativa quando se fala de culpa imprópria. Tá certo? Deu para entender? Vamos para umas questõezinhas? Cadê o Wendel? O Wendel tá por aí? Sou o Wendel. Tô aqui, tô aqui. Pode ficar tranquilo, dá o gás. Aí eu venho aqui a galera, pra galera responder. Pessoal, deu para entender isso até aqui? Deu para entender? Sim, sim. Pronto. Me admire que ninguém tenha me perguntado, e o crime préter doloso, né? E o crime préter doloso? Não tem. Não tem isso, vocês já ouviram falar? Já ouviu falar? Eu não perguntei, porque toda vez você diz que mais tarde vai tirar essa dúvida. Mais tarde vai falar. Do préter dolo, não, eu vou falar agora. Então, Não, mas aí... eu nunca pergunto, porque toda vez que eu pergunto, eu disse, é tema da nossa aula. Calma. Você sempre diz isso. É porque você tem um pensamento acelerado, você já está pensando lá na frente. Foi como a pergunta agora de Diana. Eu ia fazer a distinção ali entre dolo eventual e dolo de segundo grau, já estava no material lá, né? Eu tinha chegado no momento, mas aí se antecipou, tá? Mas deu certo, tá? Vamos ver aqui. Quando a gente fala de préter dolo, né? Tá aqui. Crime préter doloso. Préter doloso, tá? O crime préter doloso, a própria expressão praeter dolo, né? Praeter dolo, de origem do latim, significa algo que vai além do dolo, né? Algo que vai além do dolo, né? Ou seja, o crime préter doloso, ele é um crime que o indivíduo ele produz um resultado, ele inicia um resultado a título de dolo e produz um resultado agravador a título de culpa. Tá? Então, eu vou ter dolo e culpa. Quando eu falo de préter dolo, o préter doloso, é porque eu tenho dolo e culpa. Eu tenho dolo no antecedente, na infração antecedente, e culpa no consequente. Tá? Vou te dar um exemplo de préter dolo, um crime préter doloso. Uma lesão corporal seguida de morte, qualificado pelo resultado de morte. Tá? Eu quero provocar uma lesão, eu quero bater em Wendel. Todos nós queremos bater em Wendel, né? Eu com muita mais razão, né? Quero bater em Wendel. Só que aí eu exagero na força do soco e acabo matando o Wendel. Em virtude das agressões, ele acaba morrendo. Veja só, eu tinha dolo de lesionar. A morte de Wendel veio por culpa, por negligência minha ali, por imperícia, por imprudência, enfim, veio por culpa, tá? Então, esse resultado agravador veio por uma conduta culposa minha, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de crime préter doloso, tá certo? Então, quando eu estou falando de préter dolo, eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você entenda que eu vou ter dolo na conduta antecedente. A primeira conduta que eu realizo é mediante dolo, tá? A ela se agrega uma segunda conduta, um segundo resultado. O primeiro resultado, na verdade, que eu produzi foi doloso. O segundo resultado vai ser a título de culpa. Esse é o préter dolo, tá? Só que, cuidado com uma coisa. Quando eu falo de crime préter doloso, ele é diferente de crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado. Poxa, Anderson, como assim? Quando eu falo em crime qualificado pelo resultado, ele é um gênero. Deixa eu colocar aqui. Crime qualificado pelo resultado. Isso aqui é um gênero. Crime qualificado pelo resultado, ele é gênero. E crime préter doloso, ele é espécie desse gênero. Tá? Ele é espécie. Por quê?
eu posso ter crime qualificado pelo resultado que não seja pré-term doloso. Porque aqui no dolo